você vai prestar o vestibulinho da ETEC e tem uma baita dificuldade com física, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vim salvar a sua vida. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Caso você não me conheça ainda, meu nome é Lilian Cruz e aqui nesse belíssimo canal, além de contar o que eu fiz para ser aprovada em mais de 10 vestibulares, eu conto também o que você pode fazer para conseguir a sua aprovação. E é o seguinte, se tem uma coisa que muita gente me pergunta lá no meu Instagram, é como aprender física pro vestibulinho da ETEC em pouco tempo. E isso tanto vem de pessoas que nunca tiveram física na vida e vão prestar o vestibulinho, quanto de pessoas que sempre tiveram dificuldade com física e que enxergam física como um bicho de 7 cabeças. E a verdade é que existem 3 coisinhas básicas que você tem que fazer nos seus estudos para essa matéria para que você consiga ter um bom aprendizado. São 3 coisinhas que eu ensinei para quem é meu aluno do ETEC Power, que as pessoas tiveram muitos resultados e eu vou ensinar para você também aqui agora. Então vale muito a pena você já deixar um like nesse vídeo, porque é um conteúdo muito massa que você vai aprender. E é o seguinte, tudo começa com um erro que muita gente comete quando vai estudar física, que é achar que pode ficar só na teoria ou só na prática. E é aí que a gente vai então para a primeira coisa, que é entender que física é uma matéria teórico-prática. Ou seja, ela vai unir tanto conceitos quanto uma parte mais de aplicar mesmo, sabe? E aí, quando você só estuda o conceito ou só faz exercícios, você acaba pecando de certa forma, porque uma parte ali vai ficar meio defasada, sabe? Então, se você focar só nos conceitos, você nunca vai conseguir aplicar aquilo decentemente. E se você focar só no exercício, você provavelmente vai travar e não vai conseguir ter um bom desempenho, porque você não entende a origem daquilo, o fundamento daquilo de certa forma. O nosso cérebro consegue processar com muito mais facilidade uma coisa quando você entende o porquê daquilo, o fundamento daquilo, sabe? Então, a primeira coisa é você entender isso e aí a gente vai para a segunda coisa, né? Que é a forma como você deve estudar os tópicos de física. E é o seguinte, diferente da maioria da população, você não deve começar a estudar física se matando de decorar fórmulas ou de fazer exercícios. Você deve começar a estudar física pegando o conceito e também a ideia geral daquele tópico. Então, se o tópico é, por exemplo, calorimetria, que inclusive eu comentei sobre esse assunto recentemente lá no meu Instagram e também numa live aqui no YouTube, o que é um bom motivo para que você me acompanhe também lá no meu Instagram, porque lá sempre tem muito conteúdo massa nos stories. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando começar a estudar calorimetria não é pegar um exercício e tentar resolver sem ter base nenhuma daquilo, ou então pegar todas as fórmulas de calorimetria e tentar ficar decorando aquelas fórmulas. A primeira coisa que você vai fazer é entender qual é a ideia geral da calorimetria, qual o sentido desse conteúdo, qual a função da calorimetria, sabe? Que no caso é o quê? É o estudo do calor, né? O estudo da transferência de energia térmica. Então você tem que entender isso e pegar alguns conceitos básicos daquele tópico. Por exemplo, o conceito de calor, por exemplo, o conceito de transferência de energia, o conceito de equilíbrio térmico, o conceito de calor sensível e assim por diante. Então, primeiro você vai entender o que são esses conceitos. E aí sim, a gente vai para a segunda parte, né? E a segunda parte é você ver como você vai aplicar esses conceitos. Então, quais fórmulas estão relacionadas com aquilo e quais exercícios podem ser pedidos dentro daquele tópico, sabe? Feito isso, a gente vai para a terceira parte, que é você identificar qual tipo de exercício você precisa praticar mais. Então, olha só, recapitulando aqui para você que se perdeu aí no meio. Primeiro, você coloca na sua cabeça que física é teórico-prática, para você não tentar ficar se sabotando e ir só para teoria ou então só para a parte prática, tá certo? Segunda coisa, a maneira como você vai estudar. Então você começa estudando pelo conceito, pela ideia geral daquilo ali, vai afunilando um pouquinho até que você encontre as fórmulas que você vai precisar entender, né? Porque é muito mais importante que você entenda as fórmulas, entenda as variáveis que tem nelas, do que simplesmente ficar tentando decorar, tá certo? E aí a terceira coisa, então, é você ver qual tipo de exercício você precisa focar mais. Por quê? Porque física, dependendo do assunto, você vai ter uma série
série de questões diferentes que podem aparecer, né? E uma série de fórmulas diferentes também. Então é essencial que você faça uma análise e veja qual tipo de questão normalmente é mais cobrada. Se é mais cobrada, por exemplo, questões que você vai ter só que converter a medida, ou então questões com um probleminha para você interpretar e aplicar, porque física exige também interpretação de textos, ao contrário do que muita gente pensa, e assim por diante. Então, vendo qual é o tipo de exercício, aí sim você começa a praticar bastante para que você consiga fortalecer o teu aprendizado daquilo. Porque se você fizer um exercício só e nunca mais tentar estudar física na sua vida, você não vai aprender. Você precisa sempre reforçar aquilo, sabe? Então, estuda, vê exemplo, faz exercício, faz simulado também, para que assim você consiga fixar, tá? E foca no tipo de exercício que vai ser mais cobrado na sua prova, para que você consiga ter um bom desempenho, porque adianta vários nadas você estudar pro vestibulinho da ETEC, tentando ver sempre exercícios cobrados, por exemplo, no Senai, ou então no Enem, ou na FUVEST, que são provas completamente diferentes. Quando você vai prestar uma prova, você tem que focar naquela prova, entender que é ela ali, sabe? Então, se ela é o teu plano A, você precisa entender como ela funciona para você estudar do jeito que é mais adequado para aquela prova e assim ter o melhor resultado possível, tá certo? Bom, agora que você já aprendeu isso, então comenta aqui pra mim qual é o tópico de física que é mais difícil pra você e fica de olho lá no meu Instagram, porque quem sabe eu possa resolver alguma questão desse assunto lá nos meus stories, né? Então é isso, se inscreve aqui no canal se você não conhecia o canal ainda e estuda, pratica, que você tem potencial pra conseguir a sua vaga, tá? Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!